Olá a todos, vamos lá, segunda parte da lista. Bom, seguindo aí a lista que eu comecei no vídeo anterior, falando das estreias grandiosas. Primeira coisa, eu vou explicar o que já tinha sido explicado no vídeo anterior, que os discos que eu vou falar hoje estão em ordem cronológica. Bom, e a segunda coisa é que eu vou falar só de discos que eu tenho na minha coleção, né? Achei melhor falar do que eu tenho, do que eu conheço. E a gente vai começar por um disco que foi lançado no dia 12 de maio de 1967, né? Que é a estreia de um grande guitarrista americano aí, o cara que mudou a história da música com apenas 4 anos de carreira fonográfica, que é Mr. James Marshall Hendrix, com o álbum de estreia Are You Experienced, né? Como é que o nosso amigo Hendrix chegou até esse disco aqui? Bom, o Hendrix nasceu em Seattle, né, em 1942, e com 15 anos ele começou a tocar guitarra. Ele tocou guitarra com o Isley Brothers e também com o Little Richard, né, entre outros caras que ele tocou, teve o Exército, um monte de outras coisas. Então, em 66, o Hendrix sai de Seattle e vai para Nova York. Ele começa a tocar lá num lugar que chama Café Wha. E uma das pessoas que vai assistir o Hendrix lá nesse Café Wha é a namorada do Keith Richards na época, que eu não lembro o nome dela agora. E essa mulher, ela fala com um cara chamado Chess Chandler. O Chess Chandler, ele era baixista do The Animals, né, e tinha saído da banda e tinha começado uma carreira como empresário. Então o Chess Chandler, depois de assistir o Hendrix tocando no Café Wha em Nova York, ele decide ir com o Hendrix para a Inglaterra, que ele acha que lá seria um mercado melhor para ele, e montar uma banda para ele lá. E o Hendrix, contando com a ajuda do Chess Chandler, ele monta essa banda com o Noel Randy no baixo, que na verdade ele era um guitarrista, né? Mas ele acabou sendo baixista do Jimi Hendrix Experience. E o grande batera, que eu acho um batera injustiçado e subestimado, que é o Mitch Mitchell. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição mais recente e ela vem com essa capa, que é a capa da versão americana. A capa original da versão inglesa é essa aqui, e essa versão americana, além de ter uma capa diferente, ela tem uma diferença no tracklist, né, que ela inclui as duas faixas que foram lançadas como single, né, Hey Joe e Purple Race. E os destaques do disco aqui pra mim são as duas que eu te falei já, os singles, né, além de Foxy Lady, Manic Depression, Red House. Outro também que eu gosto muito é a Don't Live Today. Falar do disco inteiro, né, Fire, e também a faixa título. O próximo lançamento que a gente vai falar é um disco que saiu 2 anos após a estreia do Hendrix, né, e também é um disco que mudou muita coisa, que é esse garoto aqui, ó. A estreia do Zeppelin de chumbo, né, o Led Zeppelin. E esse disco aqui, diferente do que muito acontecia, igual aconteceu com o Hendrix, ele não saiu primeiro na Inglaterra para depois sair nos Estados Unidos. Ele saiu primeiro nos Estados Unidos em janeiro de 69 e no final de março, 31 de março, ele saiu na Inglaterra. A figura central de tudo aqui é o Jimmy Page, né, o guitarrista do Led Zeppelin, compositor, produtor e etc, etc, que tinha participado de uma banda chamada Yardbirds. Bom, eu não vou me estender muito aqui, mas o Yardbirds, ele teve na sua formação grandes guitarristas, né? Uma banda que ficou conhecida por esse aspecto. Além do Jimmy Page, que foi o último guitarrista da banda, eles também tiveram o Eric Clapton e também o grande Jeff Beck. E o Yardbirds estava no final já da carreira, e eles tinham uma turnê agendada na Escandinávia. Então o Page resolveu fazer essa tour que já estava agendada, e como o Yardbirds já não existia mais, ele teve a grande ideia de montar o New Yardbirds, né, reformular a banda. E como é que ele fez esse New Yardbirds? Ele teve a ideia desde o começo de fazer um supergrupo, né? Então a primeira pessoa que ele teve a ideia de chamar para essa banda foi o baixista John Paul Jones, que o Page conheceu através de uma gravação que ele fez junto com o Jeff Beck. Ele acabou chegando num vocalista de uma banda chamada Band of Joy, e esse vocalista era o Robert Plant, e foi por indicação do Plant que o John Bonham
foi chamado para a banda. Né? Aí eles fizeram essa tour como New Yardbirds e acabaram depois se transformando no Led Zeppelin. E com o Led Zeppelin formado, eles partiram de cara para a gravação do disco. O Page, como era um cara que tinha muita vivência de estúdio já, mesmo sendo um músico jovem, ele cuidou da produção desse disco, e esse disco foi financiado pelo Jimmy Page, juntamente com o Peter Grant, né, o famoso aí empresário do Led Zeppelin. Depois, com esse disco pronto aqui, eles conseguiram fechar com a Atlantic. Um fato bem conhecido desse disco aí são as acusações de plágio. A Dazed and Confused talvez seja um dos casos mais conhecidos aí desses plágios, que era de um cara chamado Jake Holmes. Esse Jake Holmes, ele abriu uma turnê do Yardbirds. E o Page simplesmente pegou e gravou uma versão dessa música no álbum de estreia do Led Zeppelin, sem pedir autorização, sem dar crédito. E outra faixa que teve envolvida aí nessa parte de plágio é a Baby, I'm Gonna Leave You, né? Que foi uma gravação que ficou famosa na voz da Joan Baez, mas na verdade é uma composição de uma mulher chamada Annie Brandon. Depois de muito processo e tal, o Led Zeppelin acabou dando os créditos para Annie Brandon na composição, mas só nas versões do disco que foram lançadas de 1990 para frente, né? Mais de 20 anos depois do lançamento do disco original. Fora essas músicas aí que eu acabei de citar, outros destaques para mim é a faixa de abertura Good Times, Bad Times, né? Que lá o John Bonham já mostra nos primeiros segundos da música o grande baterista que ele era, né? Outro integrante que também já mostra o que veio logo no começo e na primeira faixa é o Robert Plant, né? Que tem uma performance vocal excelente logo nessa faixa de abertura. Outro destaque para mim é a Communication Breakdown, que é a menor faixa do disco, né? Com menos de 3 minutos. A How Many More Times, que ao contrário é a mais longa, né? É a que encerra o disco. E ela tem uma curiosidade que na versão original do álbum, ela saiu com o tempo, né? Que vem depois do título da música. Ela saiu com um tempo de 3 minutos e meio, sendo que na verdade ela tinha mais de 8 minutos, né? A ideia do Jimmy Page de dar essa mentirinha aí na informação é que assim ele achava que teria mais chance da música tocar na rádio. O terceiro álbum que eu vou falar hoje é um disco de uma banda que eu quase sempre falo aqui no canal, que é o disco de estreia do Kiss. Essa aqui é uma cópia original de 1974, uma cópia americana, por isso que ela está meio judiada. Esse disco foi lançado no dia 18 de fevereiro de 1974 e ele tem 35 minutos. O disco teve a produção da dupla Kenny Kerner e Rich Wise, né? Segundo o Wise, esse disco foi gravado em 6 dias e teve mais uma semana para fazer a parte de mixagem e masterização, né? Ele foi gravado praticamente todo ao vivo. A única coisa que teve overdub foram os vocais e os solos de guitarra. Antes de chegar nesse disco, o Kiss lançou um single da música Nothing to Lose, né? O single foi lançado apenas 10 dias antes do lançamento do disco. O segundo single desse disco é a faixa Kissing Time, né? Que ela foi feita foi gravada para uma promoção, para um concurso de beijo que rodou em 10 cidades dos Estados Unidos. E o Kiss não quis. A banda não queria gravar essa música, mas por insistência do Neil Bogart, né, que era o empresário, ele falou que precisava de uma música que tivesse relação com o evento e tal. Eles acabaram gravando, mas eles pediram para ela não fazer parte do disco, para ser apenas um single. E realmente ela não entrou no disco, mas só na primeira prensagem. O Neil Bogart acabou lançando ela como a primeira música do lado B, a partir da segunda prensagem do disco. Falando um pouco sobre a capa é obviamente inspirada no disco Meet the Beatles. E ela contou com um maquiador profissional auxiliando a banda, por isso que o Peter Criss saiu com essa maquiagem aqui, parecendo o Leão do Mágico de Oz. Falando em maquiagem, nessa época a Casablanca Records ela era uma subsidiária da Warner Music, né? Da Warner Brothers. E os caras da Warner não queriam que o Kiss usasse máscara. E o Neil Bogart peitou, falou, não, isso é uma característica da banda, vai ser o diferencial deles, e ele estava certo. E com isso a Casablanca acabou se desligando da Warner
e o disco foi lançado apenas pela Casablanca. Os destaques para mim desse disco é o disco todo praticamente. Só você pegar o tracklist dele aí que você vai entender. Eu vou falar os não destaques, que é justamente a Kissing Time, que eu acho bem bobinha, principalmente a parte da letra. E a instrumental, que é o Love Theme for Kiss, que na verdade era uma música chamada Acrobat, que o Kiss tocava nos seus shows aí antes de conseguir o contrato e tudo mais. Bom, seguindo aí, o quarto álbum que eu vou falar é de uma banda que eu citei várias vezes no vídeo anterior, né? Que é o Rainbow. Aqui ainda com o nome de Ritchie Blackmore's Rainbow. Bom, o Ritchie Blackmore é um dos fundadores do Deep Purple, né? Acredito que muita gente que assiste os vídeos aqui já deve saber disso. Um pouco antes de chegar a esse álbum aí, o Ritchie Blackmore estava não muito contente com como as coisas estavam sendo feitas no Deep Purple na parte musical, né? E o estopim para ele ficar bravinho e sair da banda, e a gota d'água para ele sair da banda foi quando ele sugeriu pro Deep Purple gravar um cover da música chamada Black Sheep of Family, que era de uma banda chamada Fat Matrax. E os caras não quiseram gravar essa música, e ele falou assim, quer saber, eu vou gravar sozinho, vou juntar uma galera e vou gravar. Ele conhecia uma banda chamada Elf, né, que tinha já aberto uma tour do Deep Purple, e nessa banda Elf tinha um baixinho chamado Ronnie James Dio, que a gente também já falou dele no vídeo anterior, né, falando sobre o Holy Diver. E o Blackmore pegou o Elf inteiro, sem o guitarrista, obviamente, e foi a banda de apoio dele para gravar esse cover de Black Sheep of Family, que inclusive está nesse disco, que foi lançado no dia 5 de setembro de 75. Com a gravação desse single, né, a ideia era gravar só um single, ele viu o potencial para conseguir gravar um disco inteiro, né? Então ele, usando o Elf como banda de apoio, acabou lançando o que seria um disco solo / uma banda, que é o álbum de estreia do Rainbow, Ritchie Blackmore's Rainbow. E aqui no encarte dessa edição que eu tenho, dá pra ver se eu mostro aqui, se era uma carreira solo ou não, né? Aqui tá ele, aqui tá o restante da galera. E os destaques aqui é Man on the Silver Mountain, né? Que abre o disco, com um excelente riff de guitarra, como é uma característica do Blackmore. Outra grande música é a Self-Portrait. A música que eu já citei antes, a Black Sheep of a Family. Talvez o Blackmore tinha razão de querer gravar essa música, que ela realmente ficou bem legal. E também outro destaque aqui é a Catch the Rainbow, né, com um grande trabalho de voz aí do baixinho Dio. O quinto disco que eu vou falar é um disco que mudou muita coisa aí, principalmente para os guitarristas, né? Um disco que foi lançado em 1978, exatamente no dia 10 de fevereiro de 78, que é o álbum de estreia do Van Halen. Né, muitos dizem Van Halen, mas eu já vi o próprio Ed Van Halen falando Van Halen. Bom, os irmãos Van Halen, né, o Ed e o Alex, eles nasceram em Amsterdã, na Holanda, né, e se mudaram para a Califórnia no ano de 1962. A princípio, o Ed tocava bateria e o Alex tocava guitarra, até que um dia eles tiveram a grande ideia de mudar de instrumento. Então eles fizeram essa mudança de instrumento e começaram a banda, né, que no princípio chamava Genesis. Aí por um acaso eles descobriram que já existia uma banda com esse nome e depois mudaram o nome para Mammoth, né, o nome que depois foi utilizado aí por um outro Van Halen, que é o Wolfgang. Aí o vocalista David Lee Roth sugeriu que eles usassem o nome Van Halen. O sobrenome dos irmãos como o nome da banda parece que inspirado pelo Santana, né, que usava o sobrenome como o nome da banda. E a banda começou a tocar muito no Whisky a Go-Go, né, lá em Los Angeles, e isso chamou a atenção de muita gente, inclusive de um cara chamado Gene Simmons, que produziu e financiou uma demo da banda, né? Mais ou menos nessa época o produtor Ted Templeman estava procurando aí um Guitar Hero, e o guitarrista do Van Morrison tinha visto o Van Halen tocando em Los Angeles e sugeriu para ele correr atrás, que ele achava que valeria a pena. Com isso, a banda assinou um contrato com a Warner Bros.
ela de novo aí. E lançaram, antes do disco, eles lançaram o single de Really Got Me, né, em janeiro de 76, que é um cover do The Kinks, né? E essa música foi muito bem, chegando ao número 36 na parada dos 100 mais da Billboard. Os destaques aqui: Running with the Devil, Eruption, né, que mudou completamente o curso aí da guitarra elétrica no mundo, I Really Got Me, And Talk About Love, I Am The One e Ice Cream Man, que é um cover de um cara chamado John Breen. O sexto álbum da lista, ou 16º, se for juntar tudo, que é o álbum de estreia de uma banda que eu gosto bastante, que é a estreia dos Cariocas do Barão Vermelho. Capinha mais new wave impossível, né? Bom, esse disco que foi lançado em 27 de setembro de 82. E ele foi gravado em 48 horas, dividido em 2 sessões, né, em 2 fins de semana, somando tudo deu 48 horas de estúdio. O Barão Vermelho surgiu quando o baterista Guto Goff e o tecladista Maurício Barros assistiram um show do Queen aqui no Brasil em 1981 e, né, decidiram formar a banda, que foi completada aí pelo guitarrista Roberto Frejá e pelo baixista Dé. Eles começaram a ensaiar os 4 sem um vocalista, até que um dia fizeram o teste com um cara que ficou muito famoso aí nos anos 80 aqui no país, que é o Léo Jaime. O Léo Jaime fez esse teste para entrar no Barão Vermelho e não deu muito certo. E ele acabou indicando um cara, que era um cara que tinha um envolvimento com teatro, que era o Cazuza. Com a formação da banda estabilizada, eles gravaram uma demo. E essa demo acabou caindo na mão de um cara chamado Leonardo Neto. E esse cara mostrou a banda para um outro grande personagem na história do Barão Vermelho, que é o Ezequiel Neves. O Ezequiel gostou tanto dessa demo que ele pegou a demo para ele e foi mostrar para um cara chamado Guto Graçamelo, que era o diretor da gravadora Som Livre. E o Guto gostou muito do que ele ouviu lá e foi mostrar para o fundador e para o chefe da gravadora Som Livre, que era o João Araújo. Só que o detalhe aí é que o João Araújo é o pai do Cazuza, né? E o João Araújo ficou muito resistente a lançar o material, né, por medo de ser acusado de nepotismo. Inclusive, parece até que ele demorou dias ou até semanas para conseguir criar coragem de realmente ouvir a demo, e ele foi convencido pelas outras pessoas da Som Livre a lançar o disco, que o material era realmente muito bom. O disco, embora hoje seja considerado um clássico e tal, não teve grande aceitação comercial, né? Vendeu apenas 8.000 cópias. O disco começou a vender um pouco mais quando o Caetano Veloso apresentou num show lá no Canecão a música Todo o Amor Que Houver Nessa Vida. Essa aqui que está em minhas mãos é uma carta, é uma edição de 30 anos, né? E essa edição traz 3 bônus, na verdade, que são as 2 músicas que ficaram de fora da edição original do disco, que é A Sorte e Azar, e também a faixa Nós. E ainda tem uma outra versão da faixa Por Aí. Os destaques aqui para mim é a Billy Negão, a Por Aí, que eu acabei de falar, a Todo Amor Que Houver Nessa Vida, essa que o Caetano Veloso tocou e depois acabou recebendo também uma grande versão feita pela Cássia Eller, o Bilhetinho Azul e o hit Ponto Fraco. Como teve no vídeo anterior, discos que, além de ser a estreia de uma banda, era a estreia de um gênero, a gente tem um disco aqui que, se não for o disco que lançou esse estilo, é um deles com certeza, que é a estreia dos norte-americanos do Metallica, aqui com o singelo nome de Kill 'Em All. O disco que foi lançado no dia 25 de julho de 1983. E aqui apresenta esses 4 belos rapazes. Eu lembro quando eu vi esse disco aqui pela primeira vez. Essa é a minha cópia que eu tenho desde o começo dos anos 90. Eu achei muito legal que, diferente das bandas que eu conhecia na época, como o Guns N' Roses, o Skid Row, o Extreme e tal, os caras eram feios, né, velho? Uma breve história até o Metallica chegar nesse marco aqui da música pesada do rock pauleira. Bom, o Metallica foi formado em 1981 em Los Angeles pelo Lars Ulrich, né, o dinamarquês, baterista, e ele colocou um anúncio no jornal e através desse anúncio ele chegou até o James Hetfield, né, que são os dois aí pilares da banda,
os únicos dois que participaram de todas as formações do Metallica. E mesmo antes de ter a banda completa, o Lars Ulrich parece que sempre foi um cara que teve muitos contatos. Ele conseguiu falar com um cara chamado Brian Slagel, acho que é assim que pronuncia, que ele era o presidente da gravadora Metal Blade, né? E a gravadora Metal Blade ia lançar uma coletânea chamada Metal Massacre, o famoso Metal Massacre. E Metallica participou dessa coletânea, que tem até o Rats, com a faixa Hit the Lights, com o Lars fazendo a bateria e o James fazendo o baixo, a guitarra e o vocal. E a guitarra solo foi gravada por um cara chamado Lloyd Grant. Depois de já ter participado dessa coletânea aí da Metal Blade, eles acabaram finalizando a formação da banda com o Dave Mustaine na guitarra, aquele mesmo do Megadeth, e com o baixista Ron McGovney. E eles gravaram duas demos, né, a Power Metal e a mais famosa delas, que é No Life to Letter. E nessa época, depois do lançamento da demo, eles não estavam muito satisfeitos com o baixista Ron McGovney. Também tem uma história que ele teve uma briga com o Mustaine. Mustaine jogou cerveja no baixo dele, umas tretas dessa aí. E eles foram aconselhados a assistir uma banda chamada Trauma, que nessa banda tinha o baixista Cliff Burton. Aí eles assistiram o show e ficaram impressionados com o Cliff Burton, principalmente porque ele usava o baixo, além de tocar muito bem, tocava baixo com wah-wah e também com overdrive, né, com distorção. E eles fizeram a proposta para ele entrar no Metallica e ele parece que não ficou muito entusiasmado com a proposta, não. E uma das condições para ele entrar para a banda foi assim: ó, eu entro para a banda se vocês se mudarem para São Francisco. E os caras não queriam perder o Cliff Burton e acabaram fazendo isso. Com o Cliff Burton já na banda, o Metallica vai para Nova York, né? Eles cruzam os Estados Unidos inteiro e vai para Nova York procurar. Eles estavam buscando uma gravadora para lançar o primeiro disco, né? E lá eles vão conversar com um cara chamado John Zazula. E nessa mesma viagem para Nova York é que acontece a despedida do Dave Mustaine, né? Eles têm uma conversa e chegam à conclusão que o Mustaine é muito problemático e eles metem ele num ônibus de volta para Los Angeles. Tem a famosa frase que eles conversam com o Mustaine e fala: não, você está fora da banda. E ele pergunta que horas é meu avião. Aí eles falam: não tem avião não, é de ônibus mesmo. A ideia inicial do Metallica era colocar o nome desse disco de Metal Up Your Ass, com essa singela capa aqui. Mas obviamente eles acharam que Kill 'Em All seria menos ofensivo, né, o pessoal da gravadora, e acabou saindo com o nome de Kill 'Em All. Antes do álbum, o Metallica ainda lançou um single para a música Whiplash em agosto de 83, um mês antes do lançamento do álbum. E os destaques aqui, além da já citada Hit the Lights e a Whiplash, são a Four Horsemen, a Jump the Fire, aí tem Pulling Teeth do Cliff Burton com solo de baixo, tem Motor Breath. É um disco que é daqueles discos que mantém o mesmo nível da primeira música até a última. O oitavo álbum que eu vou falar é um disco, também é um disco pioneiro, que foi o primeiro disco de punk e hardcore gravado no Brasil e também na América Latina, que é a estreia dos paulistanos do Ratos de Porão, né, com o grande clássico Crucificados pelo Sistema. Bom, isso aqui saiu em 1984, né, mas o Ratos de Porão foi formado em 1981 pelo Betinho na bateria, juntamente com o primo dele, o João, e no baixo, o Jabá. Essa primeira formação, o Betinho bateria, o Jabá no baixo e o João fazendo guitarra e voz. O RDP foi formado em 81 e em 82 eles participam do Começo do Fim do Mundo, o festival. Em 83 o Mingau entra para a banda sendo guitarrista e eles participam da coletânea Sub, né, com o João fazendo apenas o vocal. Depois disso o Betinho sai da banda e o João migra para a bateria e o Gordo entra para ser o vocalista do Ratos de Porão, posição que ele ocupa até hoje, e com essa formação eles gravam esse disco aqui. Bom, o disco foi lançado em 84, conforme eu já disse, pela Punk Rock Discos, né, com um orçamento bem baixo. Foi gravado em duas sessões, 2 períodos de 6 horas cada um, né? E os discos foi gravado com instrumentos das bandas Voluntários da Pátria e as Mercenárias, né, que emprestaram os instrumentos para o Ratos de Porão poder gravar esse marco aqui na história. O disco tem 18 faixas
e apenas 19 minutos de duração. E desde essa época o Rasparão é conhecido como Traidor. Eles abriram poucas influências além do punk, incluíram aqui o som do hardcore norte-americano, né, dos Estados Unidos. A prensagem original desse disco foi nessa capa vermelha e também tem uma versão azul. Depois tem uma versão cinza, tem várias outras versões. Inclusive eu vou mostrar agora uma versão que eu tenho, que foi lançada em 2021, em comemoração aos 40 anos da banda. Essa versão aqui que saiu várias cores diferentes, tem rosa, tem amarelo, tem laranja. E ela é um gatefold bem bonito, aqui dá pra ver a banda aqui na época. E essa edição é muito legal, que vem com flyers da época, vem com pôster de lançamento. Foi lançada pela Nada Nada Discos. Os destaques desse disco aqui, pra mim, a faixa Morrer, A Caos, né, que é uma música que tem pouquíssimos segundos, Agressão, Repressão, Que Vergonha e Não Me Importo. Existe ainda essa versão aqui, que na verdade é uma regravação, né, que tem o grande título de Sistemados pelo Crucifa, que foi lançada no começo dos anos 2000, com o álbum inteiro regravado aqui pela formação da época, que é o Gordo, o João, o Boca e o Fralda no baixo. O nono disco que eu vou falar é um disco que gerou um impacto grande na época de lançamento, já no final aí dos anos 80, pegando o restinho aí do auge do hard rock nos Estados Unidos, que é o álbum de estreia do Skid Row, o Esquilo Roco. Bom, o disco foi lançado no comecinho de 89, no dia 24 de janeiro de 89, mas o Skid Row começou a existir em 86, né? O guitarrista Dave Sable, Snake Sable, né? Ele é ainda, né, muito amigo do John Bon Jovi. Inclusive ele participou um pouco aí da banda antes da entrada do Hit Sambora. E na época que ele saiu numa boa e tal, e os dois continuaram sendo amigos, e um fez uma promessa pro outro que quando o primeiro fizesse sucesso, ele ia ajudar o segundo. Então o Skid Row foi formado pelo Snake Sable e o Snake Sable, o Rachel Bolan no baixo e o outro guitarrista, o Scott Hill. E depois de algumas trocas, acabou se firmando no posto o baterista Rob Affuso. Além desse quarteto, completou a banda na sua formação inicial o vocalista Matt Fallow. No final de 86, o Bon Jovi já era uma grande banda, né? Tava fazendo a turnê do disco Slippery and Wet. E o John Bon Jovi chamou o Snake Sable para poder abrir alguns shows dessa turnê, cumprindo aí a promessa que ele um fez para o outro, ou parte dela, tem mais ainda. E eles fizeram um show de abertura, e na hora que, depois do show deles e do show do Bon Jovi, o empresário de todas essas grandes bandas nessa época, o Doc McGhee, foi falar com a banda no camarim, disse que a banda era muito boa e tal, falou com o Snake principalmente, e disse que se ele quisesse fazer sucesso, ele teria que trocar de vocalista. Até que um dia os pais do John Bon Jovi estavam como convidados no casamento do fotógrafo Mark Weiss, acho que é assim. Até que num momento da festa começou a rolar umas jams, e uma dessas pessoas que participaram foi o guitarrista Zakk Wylde, e quem cantou com ele foi um cara chamado Sebastian Bach, que na época era vocalista da banda, chamava Madame X. E nisso, os pais do John Bon Jovi, como sabiam que o Skid Row estava procurando um vocalista para substituir o Matt Fallon, indicaram esse maluco aí que subiu no casamento para cantar. E assim o Sebastian Bach acabou entrando para a banda. Com a ajuda aí também do Doc McGhee e do Bon Jovi, eles conseguiram um contrato com a Atlantic Records em 88. Só que o John Bon Jovi acabou pedindo mais um pouco da parte dele da ajuda, que é o selo que o John Bon Jovi tinha na época, foi responsável pela distribuição desse disco, e com isso o nosso querido John ganhou uma bela grana. O primeiro single lançado foi Youth Gone Wild, em janeiro. Um pouco depois, em junho, eles lançaram o segundo single, que foi It In Life, que conseguiu a 4ª posição aí nas paradas, e finalizando o terceiro single foi de outra balada, a I Remember You. O destaque aqui, além dos 3 singles que eu acabei de falar, é a faixa Big Guns, que abre o álbum, a Piece of Me e a Here I Am. Bom, e fechando aqui o 10º lugar, ou 20º, se você for maratonar e assistir os 2 vídeos em sequência, é mais um disco nacional, lançado em abril de 1994, que é a estreia de Chico Science e Nação Zumbi,
da Lama ao Caos. Chico Science e Nação Zumbi surgiu da junção de duas bandas. Bom, para você ter noção da mistura, uma dessas duas bandas era a Lostal, que era uma banda de pós-punk, e a outra banda era uma banda de afro-reggae chamada Lamento Negro. E eles fizeram o primeiro show em 1991. Em julho de 93, depois de ter feito apenas 2 shows fora do seu estado, né, um show em BH, Belo Horizonte, e um show em São Paulo, o Chico Science e Nação Zumbi assinam um contrato de $40 mil com o selo Caos, né, que era uma subdivisão aí da Sony Music. O disco foi gravado no estúdio Nas Nuvens, tendo como produtor o famoso Liminha, né, que fez vários trabalhos aí nos anos 80. E ele diz que teve uma certa dificuldade de trabalhar com a banda no começo, porque era tudo muito novo para ele, né? Muita gente, naquela época, o pessoal que já acompanhava a Nação Zumbi antes, acha que o som saiu muito limpo, muito polido, né? Em relação ao que era apresentado ao vivo. Uma coisa que ajudou muito a projeção do Chico Science e Nação Zumbi foi a grande execução do clipe da faixa A Cidade, né? Essa faixa também participou da trilha da novela Irmãos Coragem, e logo em seguida o Chico Science também conseguiu colocar outra música em outra novela, que é A Praeira, que fez parte da novela Tropicaliente. A capa do álbum foi feita pelo cineasta Hilton Lacerda, e a ideia dele foi utilizar um dos símbolos do Mangue Beat, que era o caranguejo, com uma versão meio computador, né? Aqui na contracapa a gente vê a garra dele como se fossem uns pixels, né? De longe fica mais visível ainda. A versão em CD desse disco vem com 2 músicas a mais, que é Computadores Fazem Arte e Coco Dub. Os destaques são as 2 que eu já falei, que entraram nas novelas. Outra faixa que eu gosto muito é Bandidismo por uma questão de classe, além de outros 2 hits presentes aqui, que é a faixa título, da Lama ao Caos, e também a Rio Pontes Overdrive. Infelizmente, o Chico Science e Nação Zumbi lançou apenas mais um disco, devido aí ao falecimento precoce de Chico Science em 2 de fevereiro de 1997. Bom, então é isso. Consegui aí falar dos 20 discos. Tentei ser breve, mas é muita coisa para falar. Quero agradecer a todo mundo aí que está assistindo. Pessoal que tem gostado dos vídeos aí, peço, e não é inscrito, peço que por favor se inscreva, que vai me ajudar a divulgar o trabalho para outras pessoas. Se você curtiu aí, manda para aquele seu amigo que gosta de rock and roll, que gosta de música. Quero agradecer ao meu grande amigo e baixista Benê, que faz parte da banda que eu toco, que é a Hard. Mandar também um abraço aí pro Anderson, Thor e pro Igor, quem quiser conhecer a banda. Tem também o link aí na descrição. É isso aí. Deixa o like aí e até um próximo vídeo. Aproveita e escreve aí nos comentários quais discos de estreia que eu não falei. Beleza? Obrigado. Valeu.